Como poderia ser uma introdução por citação? Como eu já falei anteriormente, não sei se você estava presente, tá, na primeira pergunta que eu respondi, mas vamos retomar porque cada pergunta tem uma particularidade. Eu falei para vocês o seguinte, que a introdução ela tem 3 partes, certo? A primeira parte que é a minha chamada contextualização, a segunda parte que é a minha chamada problematização e a terceira parte que é a tese ou posicionamento. Cada uma delas tem uma característica diferente, certo? A primeira parte, que é a contextualização, é o momento que a gente tem que utilizar para fazer isso que você propôs. Uma introdução por citação caberia na contextualização, tá? É este momento em que a gente tem que fazer justamente a nossa chamada citação. É o momento em que a gente tem essa liberdade de chamar o aluno para o nosso texto a partir de uma referência de autoria, uma referência importante dentro do cenário da literatura, da filosofia, da sociologia. Nesse momento em que você vai exibir para o corretor que você tem conhecimento de mundo e com essa citação de efeito significativa que aborda genericamente o assunto, você vai fazer com que esse leitor seja atraído para o seu texto e se sinta confortável com ele. Isso é muito importante. Já na problematização, o que você faz? Você cria uma amarração em relação a essa citação que você acabou de fazer. Isso é muito importante. Vamos supor que o seu problema hoje envolva um tema de redação falando de educação, por exemplo, o ambiente da educação. E aí, poxa, eu vou citar Paulo Freire, então, né? Lembra do tema de redação de 2017, se não me engano é isso, do Enem 2017, ou 18, me recordo agora, sobre a educação dos surdos, a inclusão dos surdos no sistema educacional brasileiro? Processo de inclusão, né? Que é um problema, o quê? De ordem educacional. Então, como que a gente faria nesse tipo de redação? Eu citaria, por exemplo, uma fala de Paulo Freire no comecinho. Segundo Paulo Freire, importante intelectual da história da pedagogia brasileira, mundial, universal, a educação inclusiva é um mecanismo, é a chave crucial para uma educação solidária, uma educação que se consolide. Ponto. Olha o que eu fiz. Eu citei esse autor, falei um pouquinho desse autor, comentei a fala dele, e a partir desse momento eu faço a amarração com o meu problema. Diante disso, verifica-se que o Brasil ainda possui diversos obstáculos para a superação da educação inclusiva dos surdos. Ponto. Problematizei. Agora a tese. Diante disso, é interessante analisar as causas e as consequências do problema para propor medidas que minimizem. Olha que da hora. Ficou bacana, né? Então, pensa nessa estratégia, beleza? Sempre que eu for fazer uma citação, então lá no comecinho, comenta sobre o autor, isso é muito importante, traga algumas informações sobre o autor, fala quem que é e a frase que ele citou. E aí depois, na problematização, que é o segundo período da introdução, você amarra com o seu tema de redação. Beleza?